Eu venho muito rapidamente dizer da importância, na minha concepção e na minha formação, da extensão rural. Eu venho de uma família, meu pai, eu penso que meu pai nasceu extensionista. Meu pai nasceu na extensão rural. Agrônomo, nasceu agrônomo também. E nasceu com um compromisso muito intenso com a extensão rural, que fez com que nós embalássemos os nossos sonhos e os nossos cantos de infância com este amor à extensão rural. Eu lembro, no Ceará, de onde eu venho, que meu pai saía um jipe, sempre o jipe, saía com um jipe, nós íamos para o interior do Ceará dialogar com aquela pessoa, aquela família que estava no campo. E dizia meu pai, dentre outras coisas, que a extensão tinha que considerar as diversas sabedorias, a miríade de saberes que nós temos no nosso país, e que era preciso considerar que a pessoa que está no campo, o homem, a mulher do campo, carrega um saber, e que esse saber tem que passar por uma pedagogia dialógica, dialogal, que tão desenvolvida por Paulo Freire. Penso que meu pai era um extensionista freiriano, que tinha sempre a preocupação de considerar os recortes da realidade e a construção desta sabedoria, que muitas vezes é negada num país que conviveu e convive com o genocídio e convive também com o epistemocídio, da negação do conhecimento, particularmente dos povos tradicionais. E ali há um conhecimento que não pode ser ignorado, neste Brasil invisibilizado e neste Brasil profundo. A extensão rural está em quase todos os municípios brasileiros. É o Estado que anda. E penso que o Estado tem que andar. O Estado tem que andar. É andando e é construindo com o outro e na alteridade que nós vamos fazer com que este país vivencie essa grandeza que foi pensada por tantos brasileiros e brasileiras que honraram e nos dão orgulho de sermos frutos desta nação, que também vem das casas grandes e senzalas, mas que também produziu tantas expressões de liberdade. Por isso a extensão rural, ela é absolutamente fundamental no exercício da sua transversalidade. A extensão rural tem que ser transversal. Por isso ela não pode, penso eu, estar subordinada a nenhum tipo de ministério ou a nenhum ministério, muito menos a uma secretaria como está no dia de hoje. Porque ela tem que ter, primeiro, o status de estar podendo articular o conjunto das políticas, que nós falamos em muitas políticas, a política de educação, nós falamos em política de geração de renda, nós falamos em política para a agricultura familiar, nós falamos de política para o desenvolvimento agrícola do nosso país. São tantas as políticas que o extensionista carrega. Extensionista é educador, sim. Extensionista também é um pesquisador, extensionista também é alguém que estabelece sentimentos de pertencimento. Está na voz do povo aqui no Distrito Federal e no conjunto do país. No conjunto dos países, as pessoas falam: ah, mas a Emater veio aqui. Ah, mas a Emater mostrou o que eu podia construir aqui. Ah, mas a Emater me deu a condição de estar desenvolvendo a minha produção de forma mais intensa. A Emater faz parte do universo dos produtores rurais deste país. Faz parte do universo. Por isso, são felizes aqueles que, ao defenderem os seus próprios lugares e a sua própria atividade, também vão defendendo o conjunto da população brasileira. Felizes são os extensionistas que fazem esse Estado andar. Felizes são os extensionistas que dialogam com o conjunto da população e vão construindo um saber empoderado, porque é um saber dialógico e um saber que parte do conjunto das construções que este país fez para que pudéssemos ter ali as pessoas que estão no campo sendo valorizadas. Por isso, eu me somo a toda a luta do deputado Zé Silva nesta casa. Primeiro, para que nós tenhamos as receitas vinculadas
para que possamos empoderar este instrumento que foi criado, a agência, que, penso eu, não deve estar subordinado a nenhum ministério, mas que deve ter as condições para que possa articular o conjunto das políticas. E faço a minha profunda homenagem aos extensionistas que trabalham todos os dias para fazer valer a força deste Brasil, para fazer valer a importância deste país com dimensões continentais, com tanta potencialidade agrícola, com tanta potencialidade que precisa se colocar de pé e que precisa honrar seus filhos e filhas que lutaram pela liberdade e pela democracia. Vida muito longa para a extensão rural neste país. Ela é um rastilho de vida. Ela vai puxando os fios de um Brasil esquecido que está sobre os escombros da desigualdade, da discriminação e construindo um novo amanhã. Ela tece todos os dias um amanhã que seja democrático e justo nesse país. Viva a extensão rural!